ouviu uma voz que disse: "Porra". Ninguém mais ouviu a voz, apenas ela. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Namira. E hoje é um especial event, estamos tendo muitos nessa temporada, mas esse caso em particular é uma história que eu sonho em trazer aqui para o canal há muito tempo. E hoje basicamente eu estou realizando um sonho, porque desde que eu comecei essa série do Namira, eu tinha em mente que queria fazer esse caso, mas parecia tão distante. E finalmente as coisas aconteceram e hoje eu vou estar gravando para vocês essa história que é muito, muito forte. Lembrando que se você quiser conferir os outros episódios dessa série, você tem que ir na página inicial e fazer um tour pelo canal. Inclusive na playlist dessa própria série aqui, que tem temporadas incríveis e episódios melhores ainda. Inclusive outros especiais, como o do Dateline, que é a emissora de TV que armou um programa e eles foram longe demais e terminou em uma tragédia inimaginável. O caso da Elizabeth Finch, então, vai te pegar de um jeito que, olha, 15 minutos naquela história você vai ficar assim de boca aberta com a reviravolta, mas é um plot twist que não acaba mais. Eu vou deixar o link para esse caso da Elizabeth e do Dateline fixados aqui no primeiro comentário. Você pode conferir, assistir, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A vida era boa para Terry Roberts. Seus filhos já eram crescidos, resolvidos, ela tinha netos lindos para amar, e outras mães se aproximavam dela para dizer: olha, o seu trabalho foi maravilhoso, você foi uma incrível mãe, como conseguiu? A sua própria identidade foi embrulhada no papel de esposa, de mãe, de uma mulher que desejava servir a Deus e ser a melhor pessoa para cada membro de sua família. O seu marido era um policial aposentado e o casal tinha uma proximidade muito grande com os Amishes da área. O marido dela constantemente dava carona para eles e era uma vida maravilhosa. Ela estava vivendo literalmente o felizes para sempre, até 2 de outubro de 2006. Depois de uma manhã movimentada, ela teve o prazer de se juntar a uma boa amiga e colega de trabalho, Dolores, para almoçar no pátio. E a Dolores e ela estavam conversando descontraída quando ela ouviu sirenes ao longe. E de repente helicópteros passaram por cima, o que basicamente estava dizendo: olha, alguma coisa está acontecendo nessa tranquila comunidade rural. Mas o que poderia ser? Algo assim nunca aconteceu. Bom, de qualquer maneira, independente dos helicópteros, quando a Terry ouvia sons de sirenes, ela oferecia uma breve oração. Ela dizia: meu Deus, ajude quem estiver precisando de socorro nesse momento. Ela apresentava as possíveis vítimas e também os socorristas envolvidos. Quando ela terminou de orar, ela voltou para sua conversa. Quando acabou o almoço, ela retornou ao seu escritório. Então, quando ela entrou, o telefone estava tocando e ela atendeu. A pessoa do outro lado da linha era o seu marido. E ele disse: você precisa ir até a casa do nosso filho Charlie agora. Ele não entrou em detalhes e a ligação foi encerrada. Então, enquanto ela descia correndo as escadas do seu escritório, ela teve um pressentimento que nunca havia sentido antes. E isso começou a apertar o seu estômago. Havia uma sensação de urgência que acelerou seus passos. Nitidamente ela sabia que tinha que ser algo muito importante para que seu marido ligasse e a fizesse sair do trabalho. A viagem até a casa de Charlie e Marie, a esposa, levaria apenas 10 minutos. Então, ao longo do trajeto, ela ligou o rádio. E uma terrível notícia estava se desenrolando. O radialista estava dizendo que houve um terrível tiroteio em uma escola Amish, nas proximidades de Nickel Mines,
em Bart Township. Ao que parece, havia pequenos feridos e sem vida. E o nome do perpetrador denunciado era Roy. Então, imediatamente, seus pensamentos e coração começaram a disparar. Seu filho Charlie dirigia um caminhão-tanque para a empresa do sogro. E o Charlie frequentemente estacionava o seu caminhão de leite bem perto dessa escola. Então, ela pensou, ele poderia ter visto alguma coisa. De repente, esse Roy que fez tudo isso, será que ele tentou intervir e foi baleado? E se ele perdeu a vida? A agitação tumultuosa dentro dela se alastrou em seus pensamentos. E ela chegou na porta da casa. Um policial estadual e o seu marido estavam no quintal quando ela saiu do carro. Então, com seu coração disparado, ela caminhou até o policial e perguntou: "O meu filho ainda está vivo?" E ele disse: "Não, senhora." E ela disse: "Ai, meu Deus." Então ela se virou para o marido e havia uma profunda dor em seus olhos. Mas havia algo errado. Ela estava caindo de desespero, mas ele tinha alguma coisa errada. E ela olhou para ele e ele disse: Foi o Charlie que fez isso com as meninas. Ele fez isso com meninas." E ela disse: "Quê? Não, isso é um engano. Não, foi o Roy. Eu ouvi no rádio, foi o Roy. Não foi o Charlie." E o policial disse: "Senhora, a pessoa que fez isso foi o seu filho." Os Amish são um grupo tradicionalista de associações de igrejas cristãs. A origem desse grupo é suíço-alemã e francês. Eles estão intimamente relacionados com as igrejas menonitas. Outra denominação, anabatista. Os Amish são conhecidos por terem uma vida simples, com roupas simples. Eles são pacifistas cristãos e há também uma lentidão do grupo em adotar muitas conveniências da tecnologia moderna. Isso se dá pelo objetivo de não interromper o tempo da família, nem substituir as conversas face a face, sempre que possível. E com isso, os Amishes conseguem manter sua autossuficiência, sem que haja uma dependência da tecnologia ou energia. Os Amish valorizam a vida rural, o trabalho braçal, a humildade e também a submissão a Deus. Os grupos da igreja Amish procuram manter um certo grau de separação do mundo não Amish. As pessoas não Amish são geralmente chamadas de inglesas, pelos próprios Amish. E os Amishes normalmente operam suas próprias escolas em uma sala. Os Estados Unidos são o lar da maioria esmagadora do povo Amish, em 98%. E a Pensilvânia tem a maior população, 87 mil. Este é o estado onde essa história se passa, e mais precisamente em Bart Township, no condado de Lancaster. O outono é uma época festiva para os Amish do condado de Lancaster, porque dezenas de jantares acontecem às terças-feiras e quinta-feiras durante essa temporada. No início de outubro, os menores estão contando os dias até que seus irmãos ou primos se casem. E os casamentos Amish são ocasiões felizes que se estendem desde o início da manhã até tarde da noite, com 300 a 400 amigos reunidos na casa da noiva. Não é incomum para uma pessoa Amish receber convites para meia dúzia de casamentos em uma única temporada de outono. Os convidados para vários casamentos no mesmo dia circulam de uma celebração para outra. Ao mesmo tempo, os Amish estão mais bem preparados do que a maioria dos americanos para lidar com uma tragédia, ou qualquer tragédia. Os Amish são uma comunidade unida, tecida por fortes laços de família, e os membros em dificuldades podem recorrer
a rica reserva de cuidados comunitários durante eventos horríveis. Quando ocorre uma tragédia, como incêndio, inundações, doença ou falecimento, dezenas de pessoas cercam a família angustiada com cuidado, carinho e amor. Eles pegam suas tarefas, lhe dão comida, montam bancos de programação para visitas, oferecem palavras calmas e de conforto. Os Amish chamam isso de teia espécie de ajuda mútua de apoio. Mas nada se compara a quanto apoio eles precisariam a partir daquele momento de horror. Por volta das 3 horas da manhã de segunda-feira, Charles Carl Roberts V, de 32 anos, estacionou seu caminhão de leite de 18 rodas no estacionamento do leitão das minas de níquel. Ele pulou em sua pequena caminhonete e então dirigiu 1,5 milha na estrada para sua casa, em Georgetown, para dormir um pouco antes do sol nascer. Seu dia de trabalho havia começado às 6 horas da tarde do dia anterior, quando ele começou a fazer as rondas com seu caminhão-tanque para fazendas Amish e ingleses locais. O trabalho de caminhão combinava com a personalidade introvertida de Roberts, porque ele podia trabalhar sozinho a maior parte do dia. Ele falava apenas se alguém se dirigisse a ele primeiro e suas respostas eram tipicamente curtas. Ele havia trabalhado como carpinteiro antes de aprender o ofício de caminhão. De vez em quando, pequenas coisas o agitavam. Um fazendeiro uma vez manteve seus filhos fora da casa de leite do Charlie porque ele xingava muito quando se irritava e parecia frustrado. Outras histórias também falavam de uma alma perturbada sob a superfície tímida. Colegas de trabalho na planta de processamento notaram, no entanto, que o Charlie parecia mais amigável e relaxado na última semana de setembro, como se algo tivesse se estabelecido em sua mente. Aqueles eram sinais da calmaria antes da grande tempestade. Às 7h30 da manhã de segunda-feira, 26 menores de 6 a 13 anos caminhavam em direção a West Nickel Mines, a escola de 10 casas diferentes. Alguns andaram ao longo da estrada, enquanto outros pegaram seus atalhos favoritos pelos campos, carregando suas marmitas de plástico vermelho e azul e pequenos refrigeradores coloridos. Então eles conversavam e provocavam uns aos outros ao longo do caminho. Os que chegaram cedo jogaram brevemente no pátio da escola até que o sinal o chamasse para dentro. Emma era professora de 20 anos e ela tinha 2 anos de experiência e conhecia todos os seus alunos e os pais deles muito bem. Ela morava a menos de 2 milhas da escola e seus alunos viviam a uma curta distância. Visitas informais entre pais e professores na escola e em casa aconteciam com frequência na vida Amish. As paredes da escola Amish são normalmente cobertas com obras de arte coloridas dos alunos, amostras de trabalho de casa, cartazes caseiros e temas de aula preparados pela professora. Naquele dia havia 4 convidados especiais que chegaram à escola. Uma das jovens estava grávida de quase 8 meses. E outra tinha 2 filhos pequenos, a reboque. Hospedar visitantes familiares sem aviso prévio também era uma prática comum em pequenas escolas Amish, orientadas para a família. Então a Emma chamou os menores e deu as boas-vindas às suas convidadas especiais. E então ela começou o dia lendo uma passagem da Bíblia em alemão, porque mais tarde ela estaria ensinando alemão para algumas das séries. E nas escolas Amish, as aulas, as leituras da Bíblia e Pai Nosso são normalmente faladas em inglês, mas naquele dia os alunos usaram o alemão para a leitura da Bíblia e também para a oração. A Emma leu Atos 4, do versículo 32 ao versículo 33,
no qual o escritor bíblico Lucas descreve a igreja primitiva em Jerusalém. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Após as leituras, os menores se levantaram e repetiram o Pai Nosso em alemão. Era mais fácil fazer isso porque eles já haviam memorizado em alemão e em inglês antes de completarem 5 anos. Depois de cantarem algumas músicas, a Emma então começou a ensinar. Como muitos dos professores Amish, ela combinou 2 notas para suas aulas. Então, ela começou a recitar com os alunos da primeira e segunda série em um quadro negro. E depois ela trabalhava com os alunos da terceira e quarta série. E assim por diante. Os meninos mais velhos estavam ansiosos para jogar softball. Então logo contavam os minutos para o recesso, já que haviam terminado sua tarefa antes dos mais novos. Na estrada em Georgetown, depois de dormir algumas horas, o Charlie acordou, tomou café da manhã com sua esposa Mary e os seus 3 lindos filhos. Logo após o café, a Marie partiu com o filho mais novo, de 18 meses, para um grupo de oração de mães, na reunião em uma igreja presbiteriana local. As mães se reuniam semanalmente naquele grupo para orar por seus filhos, seus professores, pela segurança escolar e outras questões focadas exclusivamente no interesse das escolas. De volta à sua casa, o Charlie caminhou com seus filhos de 6 e 8 anos até o ponto de ônibus escolar. Então, ele os beijou e os abraçou profundamente às 8h45. Ele disse para os meninos antes de entrarem no ônibus: "Eu amo vocês." Então, ele estava agendado para um teste de substâncias ilícitas de rotina naquela manhã por conta da licença de caminhoneiro. Mas ele tinha outros planos. Então, em sua casa, ele deixou uma nota de despedida para cada membro da família. Ele carregou os suprimentos de seu galpão para o fundo, onde estava sua caminhonete. A caminhonete emprestada do avô de sua esposa, que morava próximo. Com os laços de plásticos em mão, ele conferiu a sua lista e rabiscou no caderno em que guardava, conferindo que tinha tudo o que precisava, incluindo uma pistola de 9mm, uma espingarda calibre 12, ferramentas de choque, 600 cartuchos de munição. Além disso, ele havia arrumado na caminhonete um tubo de gel lubrificante, martelo, pregos, chaves inglesas, binóculos, tampões de ouvido, pilhas, lanternas, vela, fita adesiva, pranchas de madeira e um conjunto extra de roupas. Todas as coisas que ele precisaria para se barricar dentro da sala de aula, que era o alvo de seu plano. Isso, é claro, se houvesse um impasse prolongado. Então ele dirigiu 2 milhas a leste até a loja de ferragens Valerie da propriedade dos Amish. Ele estava no horário. Na verdade, ele chegou a Nickel um pouco mais cedo, porque os menores nesse ponto estavam no recreio matinal. Os meninos jogavam softball. Com alguns minutos de sobra, ele decidiu comprar um refrigerante em uma máquina de venda automática ao lado da casa de leilões e assistiu o jogo dos garotos a 400 metros de distância. Então, por volta das 10h15, a Emma chamou os menores de volta às aulas. O Charlie, então, entrou em sua caminhonete e a dirigiu até a escola. Ele deu ré com o seu caminhão no pátio, passou pelo portão aberto e se alocou na entrada principal. Ouvindo a comoção, a professora Emma foi até a porta da frente, que estava aberta, era um dia caloroso, e ela virou a cabeça e viu o visitante na varanda.
E alguns dos menores o reconheceram imediatamente. É o homem do leite. Ele segurava um enferrujado objeto de metal em suas mãos. E ele disse: alguém já viu algo assim na estrada? Será que eles poderiam me ajudar a procurar? Ele não olhou a Emma nos olhos, mas ela disse gentilmente: claro, vamos tentar. E ele disse: que bom. Então Charlie voltou para o seu caminhão e se virou com uma pistola semiautomática. A Emma disse: o que é isso? Então ele entrou na escola e acenou, ordenando que todos se deitassem de bruços no chão, na frente do quadro negro. Vendo aquilo ali em suas mãos, os outros adultos perceberam que era sério. Rapidamente, a professora Emma e a sua mãe conseguiram sair pela porta lateral. E elas correram quase um quarto de milha pelos campos em busca de ajuda. Socorro! Socorro! Alguém nos ajude! É urgente! Socorro! Elas chegaram em uma fazenda Amish próxima, onde então a perturbada Emma implorou por ajuda. Às 10h35 da manhã, uma operadora do 91 recebeu uma ligação de uma barraca telefônica da fazenda. Tem um cara na escola com uma arma. Enquanto isso, na escola, o Charlie estava agitado. Ele ficou muito surpreso quando encontrou aqueles adultos na sala de aula. E também ficou mais surpreso que a professora saiu para pedir ajuda. E ele enviou um dos meninos e disse: vá atrás dela e mande a que retorne. Enquanto isso, Charlie amarrou os pés e as pernas de algumas meninas com laços zip e também amarrou algumas delas entre si. Várias vezes ele prometeu não machucá-las se elas obedecessem. Enquanto isso, ele obrigou os meninos a carregarem madeira serrada, uma espingarda, fios, correntes, pregos, ferramentas, uma bolsa e placas de madeiras com vários conjuntos de ganchos de metal da sua caminhonete para dentro da sala de aula. A bolsa dele continha uma muda de roupa, o papel higiênico, velas, gravatas flexíveis de plástico. E aí ele usou as tábuas de madeira para barricar a porta da frente. Os menores, criados para confiar e obedecer adultos, acreditaram nele inicialmente. E para esconder suas atividades, ele baixou as persianas da janela. E enquanto isso, uma outra garotinha, Emma, de 9 anos, cujas pernas estavam livres, ouviu uma voz que disse: corra. Ninguém mais ouviu a voz, apenas ela. Milagrosamente, a Emma conseguiu sair e escapar. Mas a sua irmã mais velha ficou para trás. Em seguida, o Charlie empurrou um menino de 10 anos que estava caído no chão pela porta lateral. A outra visitante grávida consolava uma garota chamada Naomi Rose, uma menina que estava chorando e tinha 7 anos. Então, surpreendentemente, o Charlie olhou para as mulheres adultas e disse: saiam! Saiam daqui! Então as adultas se foram. Em seguida ele olhou para os meninos, 11 dos quais tinham irmãs ali dentro, e também disse: saiam! Saiam! Atordoados e apavorados, os meninos saíram e rapidamente se reuniram perto da casinha de garotos e desesperadamente começaram a orar. Então o Charlie carregou o resto de suprimentos do seu caminhão e agora ele finalmente estava sozinho com as suas presas. Então, enquanto Charlie continuava a barricar ainda mais a porta, ele ouviu uma das meninas orando. E ele olhou para ela e disse: você oraria por mim? E ela respondeu: por que você não ora por nós? Então ele disse: eu não acredito em oração. Se uma de vocês me deixar fazer o que eu quero, eu não vou machucar o resto. Uma das meninas mais novas, sem entender o seu pedido, mas esperando salvar as outras do perigo, se ofereceu para fazer o que ele queria. As meninas mais velhas rapidamente disseram, em alemão da Pensilvânia: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Bom, o que nenhuma delas sabia era que o Charlie queria tocar nas garotas
era uma parte do seu plano. Mas em algum momento, o Charlie caminhou até a porta e falou algo sobre desistir. Mas então, ele voltou à consciência e disse, não. Então ele olhou para as meninas e disse, eu lamento ter que fazer isso. Eu estou com raiva de Deus e eu preciso punir algumas garotas cristãs para me vingar dele. Então às 10h44, apenas 9 minutos após a ligação para o 91, 3 policiais estaduais chegaram à escola. Eles encontraram as portas trancadas e as persianas fechadas. Mas 7 policiais chegaram logo depois e rapidamente cercaram toda a área. Um negociador da polícia, usando o megafone de sua viatura, tentou entrar em contato com o Charlie e pediu inúmeras vezes que largasse sua pistola. Então, durante esse impasse, o Charlie ligou para o celular da esposa. Ela atendeu e ele disse, querida, eu não vou voltar para casa. Ela falou, Charlie? O que é que você tá falando? Como assim? Maria, eu deixei bilhetes para todos vocês. Sabe, os meninos têm que ser exemplo um para os outros. O Charlie estava com raiva de Deus porque a sua filha primogênita havia falecido. A Elise. Ela viveu apenas 20 minutos, 9 anos antes. E não resistiu. No bilhete para sua esposa, o Charlie havia escrito, eu não sou digno de você, você é a esposa perfeita, você merece muito mais, eu estou cheio de tanto ódio de mim mesma, ódio de Deus e um vazio inimaginável. Sabe, parece que toda vez que fazemos algo divertido, eu penso em como a Elise não está aqui para compartilhar conosco e isso me dá muita raiva. Então Charlie ficou ainda mais agitado quando percebeu que a polícia havia chegado e o seu plano de tocar nas meninas havia falhado. Então às 10h55 ele liga para o 91. Condado de Lancaster 91. Você precisa da polícia, bombeiros ou ambulância? E ele disse olá. Então a atendente diz, você tem alguma emergência? E ele disse sim. Ok, qual é o endereço da emergência? E ele disse, é na White Oak Road. Eu acabei de pegar 10 meninas como reféns. E eu quero todo mundo fora da propriedade. Ou então... E a despachante disse, ok, tudo bem, senhor. E ele disse, agora! E a despachante disse, senhor, espere um segundo. E aí ela diz, olá. E ele diz, sim. Aí a despachante fala, ok, qual é o problema aí? E ele disse, não tente me convencer disso. Tire todos eles da propriedade agora. E ela fala, senhor, eu quero que você fique no telefone comigo, ok? Eu vou deixar a polícia estadual aí embaixo e eu preciso deixar você falar com eles, ok? Eu posso te transferir para eles? Não! Você vai dizer a eles que é para eles saírem daqui agora, ou elas vão estar sem vida em 2 segundos. Aí a despachante, desesperada, fala para uma pessoa das comunicações do condado, ele não me deixa transferir. E ela fala pro Charlie, espere um minuto, estamos tentando dizer a eles isso, ok? E o Charlie diz, 2 segundos! Então se passam segundos e a despachante fala, senhor, você está aí? A ligação é encerrada. Então Charlie olha para as meninas e diz, eu vou fazer vocês pagarem pela minha filha. Deus não ouviu as minhas orações. Então vocês vão ter que pagar. Então, a Marianne, uma das 2 garotas de 13 anos na sala, rapidamente assumiu a liderança, no objetivo de proteger as meninas mais novas. Nesse ponto, são 11h05 da manhã. A Marianne percebeu que o Charlie iria disparar. Então ela se levantou e disse, primeiro. Rapidamente, Barbie, uma outra menina, também se levantou e disse, e depois em mim. E aí a outra menina mais velha, a Annie, falou, e depois em mim. Então o Charlie começou a disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13 vezes. E as meninas começaram a gritar. Nesse ponto havia autoridades e uma dúzia gigantesca de pessoas do lado de fora, incluindo os Amish. Enquanto as pessoas se desesperavam do lado de fora, a polícia invadiu o prédio, quebrando janelas com balas, toneladas e escudos. Quando eles entraram, Charlie estava com a pistola apontada para si mesmo. De repente ele caiu no chão. No estilo execução, ele havia disparado no alinhamento das meninas no chão. As que estavam para trás tiveram que se enterrar, colocando a cabeça nos braços. Os despachantes da polícia comunicaram pelo rádio uma baixa em massa. E em pouco tempo, a multidão que estava do lado de fora triplicou, com centenas de policiais estaduais, locais, 20 equipes de ambulância e caminhões de 5 companhias de bombeiros. Rapidamente o legista do condado botou seu pé ali dentro e disse: sangue, lixo, vidro, caos. Era impossível caber 10 macas dentro da escola, então os policiais tiveram que cobrir as meninas e as levaram para fora, onde eles tentaram controlar o sangramento até que as equipes de ambulância pudessem transportá-las. A Naomi faleceu nos braços de um policial do lado de fora. A vista dificilmente poderia ser mais surreal. O posto sereno ao redor da escola parecia uma zona de combate e 5 helicópteros de evacuação médica chegaram, com 4 helicópteros da polícia e um avião patrulhava os céus. A certa altura, a mídia convergia em massa para o local. 11 helicópteros e vários aviões de imprensa sobrevoavam, até que então a polícia declarou uma zona de exclusão e também a área acima da escola. Um helicóptero de evacuação médica ergueu a primeira menina para o céu às 11h21. Então, durante esse impasse, o Charlie ligou para o celular da esposa. Ela atendeu e ele disse: querida, eu não vou voltar para casa. Ela falou: Charlie? O que é que você tá falando? Como assim? A voz do Charlie soava monótona e sem vida. Eu não vou voltar para casa. Eu não posso suportar o que eu fiz. Aconteceu há 20 anos. Ela disse: Charlie, do que você está falando? Ela imediatamente ficou alarmada e implorou para que ele reconsiderasse o que estava prestes a fazer. Ela achava que ele iria tirar a própria vida. Ela não fez nenhuma ideia que ele envolveria outras pessoas. E ele não fez nenhuma alusão a isso no telefone. E ela continuou dizendo: Charlie, volta pra casa, Charlie. Vamos conversar, por favor. E ele disse, antes de desligar: é tarde demais. Enquanto ela, desesperada, procurava as cartas, ela ligou para o 911, porque ela sentia que algo ruim, muito ruim, iria acontecer com seu marido. Às 10h58, o despachante atendeu. Condado de Lancaster 911. E ela disse: meu nome é Marie Roberts, o meu marido acabou de me ligar no celular e ele disse que não voltaria para casa. E ele disse que a polícia estava lá e ele disse para eu não se preocupar com isso. Eu não tenho ideia do que ele está falando, mas eu estou com muito medo. E aí o despachante disse: ok, de onde você está me ligando? E ela disse: eu estou me ligando da minha casa. E o despachante falou: ok. E o seu marido não disse onde ele estava? Não, ele não disse. E ele ligou para você do celular dele? E ela disse: sim, ele ligou do celular dele. E o despachante falou: ok. E tudo que ele disse para você foi o quê? Eu não estou voltando para casa. Ele disse que estava chateado com algo que havia acontecido há 20 anos. E ele disse que também estaria se vingando disso, do que aconteceu há alguns anos atrás. E eu não acho que ele está se vingando de outra pessoa. Eu estou preocupada que talvez ele queira tirar a própria vida. No meio de todo aquele nervosismo, o despachante conseguia entender claramente o que ela estava dizendo e disse: ok, eu vou te transferir para a polícia estadual, ok? E ela falou: obrigada. Espere um segundo. Quando o atendente da polícia estadual pega o telefone, ela repete a mesma coisa. E o atendente da polícia diz: ok, e o que nessas notas que ele deixou, o que estava escrito? E enquanto ela
ela procurava, ela disse que não ia ver mais meus filhos, que não ia vê-los crescer e eu não tenho certeza. E ela acha e diz: aqui está, minha filha Abigail. Eu quero que você saiba que eu te amo e eu lamento não poder estar aqui para vê-la crescer. É assim que todas as notas começam. A ligação acaba minutos depois. Naquela manhã, ela ouviu sirenes tocando, carros de polícia passavam e helicópteros sobrevoavam. Então, pouco depois, a polícia bateu em sua porta e o seu medo se intensificou. Quando ela abriu a porta, ela disse a eles: é o Charlie, não é? E eles disseram sim. Ela disse: ele está sem vida, não está? E eles disseram: está. Ela falou: ai meu Deus. Mas então eles disseram: Senhora, ele não apenas tirou a própria vida, ele disparou em meninas. A Maria então caiu em prantos, em um choque inabalável. Os agricultores Amish, no norte do condado de Lancaster, já tinham ouvido falar do que aconteceu, porque eles viram helicópteros carregando um deles enquanto sobrevoava suas fazendas. As notícias que havia um problema na escola começou a se espalhar por volta das 10h30, com a professora perturbada, dando um relatório inicial. A partir daí, as notícias viajaram rapidamente, de boca em boca. Alguns vizinhos começaram a se reunir na casa da fazenda, outros foram à escola para ver se conseguiam ajuda e também entender o que estava acontecendo. Por volta das 11h26, as estações de televisão local noticiavam que um incidente múltiplo havia acontecido em uma escola Amish. Então, rapidamente, a mídia de todo o país invadiu a área. E mais rápido ainda, de outros lugares do mundo também, incluindo repórteres de Montreal, Reino Unido, Rússia e Japão. Os canais de TV por assinatura focados em notícia, como CNN, MSNBC, Fox News, passaram a cobrir a história o dia todo. A grade de programação em ambos os canais desmoronou. O canal aberto ABC gravou um segmento inteiro no Good Morning America para cobrir o caso. Mais de 50 caminhões com satélites preencheram as estradas e estacionamentos próximos. Enquanto isso, os Amishs corriam para seus barracos de telefone, já que eles não tinham telefone em casa, mas um telefone específico na fazenda para alguma emergência, para avisar uns aos outros. O que inicialmente era dado como certo é: meninas foram baleadas, um vizinho enlouqueceu. Helicópteros estão levando as garotas para os hospitais. As mensagens de correio de voz foram deixados em telefones Amish em Ohio, Indiana, Wisconsin e também em outras 370 comunidades em 26 estados, além da província canadense de Ontário. Um empreiteiro Amish em Indiana recebeu uma ligação sobre o que aconteceu no telefone do seu consultor financeiro em Chicago. Um cliente paquistanês em Nova York ligou para o seu fornecedor de arreios Amish em Lancaster para também relatar o incidente. Em uma questão inacreditável de tempo, todas as comunidades na América do Norte estavam sabendo que seus irmãos foram atingidos, apesar da ausência de telefones dentro de suas casas. Enquanto a informação se espalhava externamente e internamente, os pais, rodeados de familiares e vizinhos, eram obrigados a manter distância, observando a cena horrível, sem saber as condições de suas filhas. Eventualmente, 100 familiares e amigos próximos se reuniram em uma fazenda perto, a mesma para quem a professora Emma e a sua mãe correram para pedir ajuda. Eles consolavam uns aos outros enquanto aguardavam notícias. Por várias horas não ficou claro quem estava sem vida e quem não estava. As meninas não portavam identificação e, com os trajes semelhantes e muitos ferimentos na cabeça, não estava claro quem tinha ido para o hospital. Fotos tiradas dos hospitais foram enviadas por e-mail para o centro de comando móvel para que os pais pudessem ver o status e a localização de seus filhos. Então,
Finalmente, no final do dia, as notícias do número de garotas sem vidas começou a se espalhar. Além da Noemi Rose, outras duas perderam a vida na escola. A Marion, de 13 anos, que havia se oferecido para ser atingida primeiro, e depois a Anna Mee, de 12 anos. O indicativo da confusão reinava naquele dia. O pai da Anna Mae foi levado ao hospital em Christiana, Delaware, esperando para ver sua filha viva. Quando ele chegou lá, ele viu que era outra menina Amish. Sua filha não estava mais viva. Apenas às 8h30 da noite, a mãe da Anna Mee soube que a sua filha havia parado de respirar. Ela disse: pelo menos agora sabemos que ela está no céu. Mary Liz, de 8 anos, foi levada para o hospital Christian. E a sua mãe chegou a tempo. E então a menina deu o último suspiro. Pouco depois da meia-noite, nos braços da mãe. Então, assim que isso aconteceu, os pais dela não tinham tempo para lamentar, porque havia outra filha internada em outro hospital. Então eles foram conduzidos a 30 quilômetros a noroeste até o Herschel Medical Center. Só que lá, às 4h30 da manhã, Lena, a irmã mais nova de 7 anos da Mary Liz, também perdeu a vida nos braços de sua mãe. 16 horas depois do que aconteceu, 5 das meninas estavam seguras nos braços de Jesus, como os pais Amish repetiram muitas vezes. Outras 5 garotas estavam gravemente feridas, lutando por suas vidas. Uma mulher Amish em Iowa disse para centenas de outras pessoas: a minha mente só pensa na música Seguro nos braços de Jesus, seguro em seu peito gentil, o seu amor sombreado, docemente a minha alma descansará. A notícia do massacre nas minas rapidamente se espalhou, não apenas na televisão, mas para as pessoas em geral, e a partir daí em todo o mundo. A violência a sangue frio não era apenas terrível em seu alcance, mas atingiu um povo em um lugar que muitos imaginavam ser imune a tal terror. À medida que as antenas parabólicas transmitiam a história ao redor do mundo, até mesmo pessoas que conheciam pouco ou nada dos Amish se viram tomados pela tristeza. Meninas inocentes que não haviam feito nada para merecer o que lhes aconteceu. Então, em várias fazendas na área de Baltimore, em Washington, forasteiros começaram a se ajoelhar para orar em frente às barracas de propriedades Amish. Então vários estandes não Amish foram montados e pessoas colocaram caixas para que doações em dinheiro fossem feitas, para que pudesse ser passado aos Amish. Um homem Amish que tinha um mercado de agricultores via que as pessoas chegavam na sua loja e não sabiam o que dizer. Os olhos delas estavam nublados, lágrimas escorriam, e eles perguntavam: o que podemos fazer para ajudar o seu povo? E as pessoas começaram a fazer muitas coisas. Conselheiros de luto do condado de Lancaster chegaram ao quartel de bombeiros no início da segunda-feira, poucas horas depois do que aconteceu. Eles permaneceram ocupados durante toda a semana, ajudando os Amish e os ingleses a processar o terror e a dor. A família do Charlie estava apavorada. A Terry não conseguia entender como o seu filho havia cometido tal monstruosidade. O homem gentil, doce, a pessoa que ninguém tinha nada para falar mal, até aquele ponto fez aquilo tudo. Ela não conseguia entender. Aquilo era tão agravante porque, diferente das outras pessoas, a família do Charlie, o próprio Charlie, todos eram cristãos evangélicos. A proximidade espiritual com os Amish era muito maior do que qualquer outra religião. A convivência da Terry, do seu marido, com os Amish era muito íntima. Não fazia sentido aquilo. Os conselheiros, ao decorrer dos dias, diziam: as coisas nunca mais serão as mesmas. Vocês precisam encontrar
um novo normal. Um novo normal, um novo normal. O quartel de bombeiros de Bart logo se tornou o centro de comando da polícia. Ali, não apenas bombeiros como policiais, mas também técnicos de emergência médica e centenas de voluntários convergiam para ajudar a administrar tudo o que estava acontecendo. 79 corporações de bombeiros de outras áreas forneceram apoio durante a semana. O pessoal da companhia de bombeiros, em cooperação com a polícia, gerenciou o dilúvio de veículos de mídia e coordenou os 4 funerais que se arrastariam por Georgetown alguns dias após o incidente. Vizinhos e voluntários serviram milhares de refeições no quartel, alimentando cerca de 500 pessoas por dia durante a maior parte da semana. As lojas locais contribuíram distribuindo alimentos e bebidas para os voluntários famintos. O Bart Post Office recebeu milhares de cartões, cartas, cheques e presentes de todo o mundo. Algumas cartas chegavam apenas com endereço simples para as famílias Amish de Nickel Mines, nos Estados Unidos. Durante 4 semanas, os voluntários iam ao corpo de bombeiros 5 dias por semana e separavam a correspondência em grandes baldes de plástico. Cada balde tinha uma etiqueta, o nome de uma família Amish em particular ou algumas cartas que também começaram a chegar para a família Roberts. Uma família Amish recebeu cerca de 2.500 cartas. Em meados de novembro, quando a correspondência começou a diminuir, os classificadores iam apenas 3 dias por semana. Um escritório inteiro do Corpo de Bombeiros transbordava de ursinhos de pelúcia. Centenas a mais do que as sobreviventes poderiam usar. Rapidamente, os ursinhos de pelúcia e outros brinquedos eventualmente encontraram seu caminho para menores em outras escolas Amish. E o cuidado demonstrado pelos vizinhos ingleses impactou muito e impressionou a comunidade Amish. Um deles declarou dizendo: "Eu não consigo colocar as palavras. Eu não consigo colocar em palavras o que as pessoas estão fazendo pela nossa comunidade. A polícia está tentando manter os jornalistas à distância e é incrível o que os conselheiros estão fazendo." As autoridades tentaram fechar quase todas as entradas para manter não apenas os turistas, como os jornalistas os mais distantes possível. Os Amish e os ingleses trabalharam lado a lado. Mulheres Amish e não Amish preparavam e serviam refeições juntas. E como resultado, as barreiras culturais entre os dois povos diminuiu muito após o incidente. Por impulso, vários conselheiros de luto de vários lugares dos Estados Unidos embarcaram em um avião, dizendo: "Eu não sei se eles vão querer a minha ajuda, mas eu preciso fazer alguma coisa." Residentes da Filadélfia ofereceram moradia para as famílias Amish para que eles pudessem ficar perto de suas filhas que estavam hospitalizadas. Um fabricante de equipamentos Playground prometeu doar todo o equipamento externo para uma nova escola. E outros estranhos demonstraram notável grau de sensibilidade, perguntando se os seus dons seriam culturalmente apropriados. Alunos e professores de uma escola primária na Flórida, que estavam preparando uma caixa de material escolar para as meninas sobreviventes, perguntaram: "Podemos incluir um globo, um giz de cera, livros para colorir, ou esses itens de alguma maneira pode ofendê-los?" Os dons de fato se encaixaram perfeitamente na cultura e não apenas isso, parte da boa vontade veio em resposta a atos de graça anteriores, praticados pelos Amish. Quando o furacão Katrina devastou a costa do Golfo em 2005, 50 carpinteiros Amish foram a Peake County, no Mississippi, para consertar os telhados das casas danificadas pelo furacão. Quando os moradores de Peake County souberam do que houve na escola, eles queriam retribuir o favor. Apesar da sua luta contínua para se recuperar do Katrina, o povo da cidade presenteou a comunidade Amish com um cheque de $11.000. Algumas expressões de cuidado tinham raízes ainda mais profundas. Em 1972, após as inundações destrutivas do furacão Agnes,
Os Amish ajudaram a limpar a lama e a sujeira nas áreas devastadas do centro da Pensilvânia. E vários anos depois, o povo do centro da Pensilvânia se lembrou disso e as pessoas queriam doar dinheiro. Então, os bancos criaram fundos para receber essas arrecadações. Os telefones tocavam o dia inteiro. Com a avalanche de presentes crescendo a cada hora, logo ficou claro que era necessário uma coordenação. Então, 2 dias após o incidente, 16 líderes Amish e mais pessoas ingleses se reuniram no quartel de bombeiros de Bath para desenvolver uma resposta. Em poucas horas, eles formaram um comitê de responsabilidade. A longa tradição Amish de ajuda mútua, que encorajava os membros a cuidar uns dos outros em tempos de necessidade, também os desencorajava a depender muito da ajuda de pessoas não Amish e de agências externas. Então, como consequência, naturalmente eles rejeitam o seguro comercial e, salvo raras exceções, eles não participam da Previdência Social. Nesse caso, porém, o porta-voz do Comitê dos Amish disse: toda a nação está de luto. E se doar os ajuda de alguma forma, então não queremos que eles sejam privados da bênção de dar. O comitê concordou em continuar aceitando as doações. Os pais de uma das meninas falecidas escreveu uma carta a um jornal de Lancaster que ecoou gratidão. Nunca esqueceremos o sentimento de proteção e conforto que recebemos da Polícia Estadual, nos protegendo da mídia faminta e em nosso caminho para os serviços funerários da nossa filha. Há muitas outras coisas para agradecer, pois mesmo em nossa tristeza estamos contando nossas bênçãos e nós agradecemos à nação inteira pelo apoio e pela oração. Muitos Amish reconheceram que subestimaram a bondade e potencial dos forasteiros. Em uma carta ao editor da Philadelphia Inquirer, um pai Amish admitiu, dizendo: nossas percepções de mundano e estranhos foram desafiados. E foi nos reafirmado que há muito de bom no resto do mundo. Ele continuou sua carta observando que era reconfortante que, apesar das diferenças de identidade, eles ainda podiam alcançar uns aos outros, como seres humanos irmãos e irmãs, com as mesmas esperanças, medos, desejos e sentimentos em tempos difíceis. Mas havia um outro lado da história acontecendo, que provocaria uma revolução em tudo isso. Os Amish rapidamente perceberam que a viúva Marie e os filhos do Charlie também eram vítimas. Ela perdeu o marido e eles perderam o pai, e agora a privacidade deles. A imprensa se acampou na frente da casa da Marie e não saía mais de lá. Então, dentro de poucas horas após o incidente, alguns dos Amish já estavam indo atrás da família do Charles. Alguns deles tiveram que caçar onde a Marie estava, porque eles foram à casa dela, mas não tinha ninguém lá, então eles começaram a procurá-la. Eles bateram na porta, o pai dela os recebeu e eles disseram: queremos dizer que não temos nada contra vocês. Nós perdoamos o Charlie. Eles também deram alguns presentes. Isso foi um choque. Rapidamente eles já estavam pensando que teriam que se mudar dali, porque o assédio seria insuportável e a raiva também. Em um lugar repleto de pessoas Amish, poderia ser muito desagradável a ligação com tal incidente. Mas a comunidade Amish queria claramente que as pessoas não perseguissem a família do Charlie. O avô daquelas 2 irmãs que faleceram em horários separados foi encontrado pela imprensa andando de um lado para o outro na escola. De repente ele se viu pego por câmeras de TV enormes. O brilho dos holofotes era gigantesco. E um repórter deu um passo em sua direção e disse: você tem alguma raiva da família do homem que fez isso? E ele disse: não. O repórter disse: você já os perdoou? E ele falou: no meu coração, sim. Então o repórter disse: como isso é possível? Ele disse: com a ajuda de Deus. Ao decorrer dos dias, mais e mais Amish passavam na casa da Marie, iam na casa da Terry, para dizer: olha, não temos nada contra vocês e nós perdoamos o filho de vocês. No corpo de bombeiros também foi organizada uma reunião entre os pais das vítimas
e a família do Charlie, inclusive a viúva Marie. Ela disse: "Eu não consigo entender como ele fez isso com as meninas, com os meus filhos e comigo." A reunião durou várias horas. A Marie chorou, 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 e depois ela chorou e chorou mais ainda. Era impossível perdoar o Charlie pela aberração. Eventualmente, naquela reunião, aquele dia, outros pontos foram tocados. Amish disse: "Quem vai cuidar deles agora? Eles não terão mais renda. Não está certo. O tanto que recebemos, eles não podem ficar sem nada." Então o comitê Amish destinou uma parte dos fundos para a família do Charlie. Ambos os pais concordaram que era um grande alívio saber que o Charlie não conseguiu fazer os seus atos ilícitos com as meninas. E eles também disseram: "Nós o perdoamos, e se ele tivesse sobrevivido, nós o perdoaríamos do mesmo jeito. Mas isso não significa que não iríamos querer que a justiça acontecesse. A justiça teria que servi-lo, embora não apenas a pena capital." 3 funerais foram realizados na quinta-feira, 5 de outubro. Outro funeral foi realizado na sexta-feira, 6 de outubro. Os pais das meninas convidaram os membros da família do Charlie para assistir aos funerais de suas filhas. E, como outros cultos de adoração Amish, os serviços funerários geralmente eram conduzidos em alemão da Pensilvânia. No entanto, como cortesia aos amigos ingleses, os visitantes de Chicago, policiais presentes, um dos serviços incluiu o alemão e também o inglês. Então, no sábado, quando a família do Charlie se reuniu para enterrá-lo, mais da metade dos 75 enlutados eram Amish. Após um serviço privado em uma funerária local, o corpo do Charles teria que ser levado para o cemitério da Igreja Metodista Unida de Georgetown. Então, a família do Charlie foi cercada pela mídia. Então, a caminho do enterro, os Amish decidiram intervir. Mesmo não gostando de tirar fotos, os membros da comunidade Amish se colocaram diretamente na frente das câmeras de notícias para proteger a família do Charlie, inclusive os menores, os 3 filhos dele. Charlie foi sepultado ao lado da lápide de sua filha pequena, a Elise. Com as meninas e o Charlie enterrados, perguntas sobre suas motivações ressurgiam a todo instante. O avô do Charlie, que morava na casa do lado, disse: "Sabe, nós continuamos a nos perguntar o porquê. A violência brutal não se encaixava com o homem que eles conheciam. Até onde eles sabiam, outro ponto era que o Charlie não tinha nenhum sentimento ruim contra os Amish. A única coisa que eles poderiam ligar ao comportamento dele era sua intensa reserva." O avô do Charlie disse: "Ele era muito quieto, às vezes ele ficava aqui na entrada e jogava bola para o cachorro. Eu estava na porta e o Charlie não dizia nada. Se eu não começasse uma conversa, o Charlie não começaria." Outro ponto é que quando o Charlie disse naquela ligação que algo havia acontecido 20 anos, obviamente essa parte dos 20 anos não se encaixava com o que aconteceu com a bebê. Ele disse que não conseguia se perdoar por ter tocado em 2 membros da família. Mas essa explicação, como qualquer outra, parecia insuficiente para justificar o que havia acontecido. Porque esses 2 membros da família que foram tocados por ele disseram: "Nós não temos lembrança de nada disso. Eu não sei do que esse homem está falando." Uma semana após os eventos, as aulas recomeçaram em uma garagem que pertencia aos Amish. Eles se recusaram a voltar para aquela escola. E aí se espalhou na mídia a notícia que eles queriam derrubar o prédio. E aí teve um repórter que quis bancar o ridículo ao vivo e perguntou: "Nossa, por que eles fariam isso? Faz parte de algum ritual religioso de purificação?" A resposta fácil era não. Os Amish não têm rituais de purificação.
Eles simplesmente não queriam que seus filhos fossem obrigados a entrar naquele prédio pensando no terror dia após dia, estação após estação, enquanto se sentavam em uma sala onde 5 de seus colegas partiram de forma tenebrosa e outras 5 ainda estavam feridas. Os Amish também estavam preocupados com a possibilidade de que milhares de turistas transformariam a escola em um local histórico. Uma coisa interessante é que aquela moça grávida de 22 anos deu à luz 8 dias após esses eventos e ela batizou sua bebê de Naomi Rose, em homenagem a uma das meninas. Agora pasmem, o que vocês vão ouvir é simplesmente inacreditável. A imprensa decidiu demonstrar mais uma vez sua total ausência de limites, caráter e respeito. Eles começaram a fazer ligações e correr atrás dos enlutados para saber se eles estavam sendo obrigados a perdoar o Charlie e a família dele. O perdão Amish tornou-se o tema principal na cobertura da mídia sobre o incidente, superando qualquer outro detalhe, inclusive as motivações do Charlie. Simplesmente os jornalistas começaram a dizer ao vivo, ou imprimir em jornais, como eles podem perdoar o Charlie tão rapidamente? Seus líderes exigiram que eles fizessem isso? Ou tudo isso é um truque projetado apenas para obter boa publicidade para sua comunidade? À medida que a mídia se tornava esse dragão impetuoso, o perdão Amish continuava a se alastrar e tornou-se o ponto focal de centenas de notícias em todo o mundo, do Washington Post ao USA Today da NBC, a NBC News, CNN, MSNBC, Larry King também, que tinha um programa de grande repercussão na CNN. As primeiras notícias sobre isso foram logo seguidas de legiões de comentários editoriais, refletindo sobre as virtudes do perdão. Só que nesse caso, eles descartavam o perdão dos Amish como emocionalmente saudável. Os jornalistas começaram a dizer o que aconteceria se os Estados Unidos tivessem respondido com perdão aos ataques no dia 11, lá em setembro. Pessoas comuns também entraram na conversa, milhares de cartas de leitores refletiam sobre essa surpreendente extensão de graça e as pessoas, ao contrário dos jornalistas, questionavam, talvez isso não tem que ser um modelo para que muitos de nós imitem? Mas Diana Butler, uma colunista, colocou: se os Amish tivessem no comando da guerra contra o terror, o que aconteceria? O Boston Globe, um jornal de extrema importância de Boston, no domingo após o incidente, colocou um artigo de opinião repulsivo com o título dizendo Perdão Não Merecido, de Jeff Jacob. Ele admitiu que era profundamente comovente ver os Amish se esforçarem para seguir a advertência de Jesus e retornar o bem com o mal, mas ele insistiu que o ódio nem sempre é errado. O perdão nem sempre é merecido. Não apenas isso. O jornalista não se contentou com essas palavras e decidiu acrescentar mais umas, que seriam chocantes. Quantos de nós realmente desejaríamos viver em uma sociedade em que ninguém fica com raiva quando menores são massacrados? Não consigo ver como o mundo se torna um lugar melhor ao garantir que alguém seja perdoado logo após praticar tantas coisas terríveis. O problema é que esse comportamento criminoso e repulsivo dos jornalistas não era apenas em território americano, mas também fora. Houve uma outra manchete chocante que foi escrito em um jornal britânico. Uma jornalista chamada Christina O'Donnell escreveu o seguinte: por que os Amish ignoram a realidade? Ela disse que a resposta da comunidade Amish ao que aconteceu com as meninas era perturbador. Ela disse que ela ficou completamente incomodada pelo fato de que eles diziam: olha, o Senhor dá, o Senhor tira. Ela disse que isso era fatalismo e que era inerente à vida Amish. Enquanto a imprensa se comportava como a escória da humanidade e ratos imundos,
as pessoas ficaram indignadas. Uma enfermeira que trabalhou no hospital com as famílias enlutadas teve que ir na NBC e disse: olha, eu estava com uma das mães das meninas e na terça-feira ela já havia perdoado Charlie. Não havia nenhuma má vontade em relação àquele homem. Eu a vi perdoando o Charlie. Não é certo isso. Dada a relutância dos Amish de falar com a mídia e, obviamente, se defender das acusações tenebrosas que os jornalistas estavam fazendo, eles conseguiam especular com qualquer coisa. Embora muitos cristãos evangélicos tentaram remediar a situação dizendo: olha, nós entendemos claramente o que eles fizeram, eles seguem a mesma Bíblia que nós, o mesmo conceito, o mesmo pretexto, e a palavra diz que você tem que perdoar. Eles estão fazendo o que a Bíblia diz que temos que fazer. Mas nesse caso, o silêncio dos Amish não se dirigia apenas ao fato de que eles não gostavam de conversar com a mídia, mas também ao contexto de caráter, que eles não tinham a menor intenção de se gabar, de aparecer na frente das câmeras e falarem o tempo todo: olha, nós perdoamos o Charlie e a família dele. Eles não precisavam expressar seus atos de perdão fazendo uma fanfarra, porque o perdão para eles era algo natural, era espontâneo e era bastante comum. E se recusar a perdoar não era uma opção. Mas a imprensa foi tão coercitiva em seu assédio que quando os Amish ficaram sabendo do que estava acontecendo em seu nome, eles ficaram arrasados. Um Amish chegou a dizer em uma entrevista: agora nós estamos sob os olhos do público, sendo examinados para ver se realmente perdoamos. Isso é humilhante. O que eles querem de nós agora? Mas então mais espectadores foram surpreendidos com a nova direção da imprensa. Não demorou muito até que a política fosse envolvida. A mídia então começou a usar o incidente para atacar a administração do George Bush, presidente da época, dizendo que os Amish deveriam assumir a segurança nacional, pois lidariam melhor com os efeitos dos ataques em Nova York no ano de 2001. As pessoas ficaram perplexas. Todas as emissoras abertas eram escancaradamente inimigas do governo e conseguiram transformar o incidente em um ataque ao Congresso, que era controlado pelos republicanos na época, o mesmo partido do presidente. Um dos jornalistas chegou a dizer: enquanto os Amishes estão comprometidos com suas crenças, a liderança republicana do Congresso está empenhada em salvar o seu posterior. O que é chamado de direita religiosa nos Estados Unidos também se tornou alvo dessas reflexões, inspirada nos Amish. Stephen Crowker, que participava de um talk show de rádio democrata, disse: a chamada direita cristã deveria olhar de perto para o estilo de vida Amish em busca de lição sobre o que há de errado com a sua abordagem de fé e política. Depois que a mídia extraiu até a última gota desse show, com a postura irrepreensível dos Amish, eles então decidiram partir para uma nova leva, colocar os Amish em um pedestal. Mas o objetivo não era beneficiar a comunidade, era fazer com que eles fossem vangloriados em um ponto em que isso causaria mal-estar ao público, às pessoas que de alguma forma se sentiriam inferiores a esse povo supremo celestial. Quando os Amish descobriram que estavam sendo tratados como deuses pelos jornalistas, eles se ofenderam outra vez e disseram: nós estamos sendo vendidos como pessoas boas demais. Parem com isso, nós somos apenas pessoas de Deus, não somos melhor do que as outras pessoas. Então a comunidade e o público conseguiu se esquivar de uma série de ataques preconceituosos da imprensa, ao mesmo tempo em que essas ações saíram pela culatra, já que mais e mais pessoas se comoviam com o que aconteceu. Então, no Natal de 2006, 4 das 5 meninas feridas voltaram à escola funcionando bem, apesar de seus ferimentos graves. Uma das meninas conseguiu completar todo o dever de casa que havia perdido nas semanas após o incidente, e embora algumas das meninas enfrentassem cirurgias reconstrutivas constantes e durante meses, na primavera de 2009, 2 delas já haviam concluído seus estudos da 8ª série e se formaram na escola. Nas palavras de um líder Amish na época, ele disse: as 4 meninas vão ser capazes de viver fisicamente de uma forma normal, mesmo com seus 7 ferimentos de bala. Porém, uma das meninas no hospital foi entregue aos pais depois que eles mesmos pediram que ela fosse devolvida, porque eles disseram: olha,
a sua filha vai partir. Então ela foi levada para casa e não partiu. Ela tinha que ser alimentada por sonda, ela não conseguia andar nem falar, mas sorria e reconhecia certas pessoas, apesar de sofrer algumas convulsões. Então ela passou a frequentar uma escola pública não Amish para menores com necessidades especiais. O processo de cura também foi lento para alguns dos meninos mais velhos que estavam na escola. Várias experiências foram relatadas, incluindo a culpa dos sobreviventes. Eles se questionavam o tempo todo como não conseguiram fazer nada para parar o Charlie. Um dos meninos, o Aaron, foi hospitalizado em 2007 por anorexia e outros sintomas de trauma emocional. 3 policiais estaduais foram visitá-lo e então se sentaram na varanda com ele e disseram: o que aconteceu na escola não foi sua culpa. Se você tivesse tentado intervir, o resultado provavelmente teria sido muito pior. Isso significou muito para o Aaron e salvou sua sanidade. Porque se não fosse por isso, ele disse que não sabe como conseguiria lidar. A certa altura da angústia, ele havia pensado em tirar sua própria vida. Então, no final de fevereiro de 2007, os carpinteiros Amish tinham uma nova escola localizada a cerca de 800 metros da antiga. O novo prédio ficava em um local mais isolado e perto de várias casas e longe da estrada. Houve muitas discussões porque os Amish concordaram que deveriam reforçar um pouco a segurança, já que agora havia se instaurado esse precedente. Então os alunos se mudaram para o New Hope School na segunda-feira, 2 de abril, exatamente 6 meses depois da tragédia. A proporção de meninas para meninos gradualmente se reequilibrou, à medida que algumas alunas foram transferidas de outras escolas próximas. A Emma continuou a lecionar na New Hope School por 2 anos, mas parou no final do ano letivo em maio de 2008, porque ela achou que uma mudança seria melhor para os alunos e para si mesma. Então, um ano depois, no outono de 2009, ela começou a lecionar na escola vizinha, Amish, que era em Wolf Rock, e a jovem que a substituiu, no outono de 2008, havia se formado na Nicole, alguns anos antes do incidente. Passaram-se apenas 9 meses após o que aconteceu, quando a Terry, a mãe do Charlie, convidou as famílias Amish para uma reunião em sua casa, e todos compareceram. Então, vários meses depois, a Terry trouxe todas as mulheres de volta para sua casa para uma reunião de chá. Isso se tornou uma tradição anual. Então, enquanto ela brincava com a Rosanna, a menina que estava em estado crítico, ela perguntou à mãe: eu posso ajudar a cuidar da sua filha? Então, durante muitos anos, a Terry passou quase todas as noites de quinta-feira na fazenda da família King, dando banho, lendo e cuidando da Rosanna até a hora de dormir. Depois das primeiras visitas, a Sherry chorava incontrolavelmente durante todo o caminho de volta para casa. Foi difícil demais para ela lidar com a realidade de que seu filho havia deixado aquela garotinha naquele estado. Então, depois de um longo processo, a Terry conseguiu perdoar o Charlie. E havia uma única palavra em uma fonte cursiva preta sobre uma grande janela de vidro na sala da Terry que dizia perdoado. A palavra e o próprio quarto foi um presente construído por seus vizinhos Amish. Apenas alguns meses depois do que aconteceu. Muito tempo depois, aquilo era um lembrete diário de tudo que ela havia perdido e tudo que havia ganhado nos últimos anos. A família que antes achava estar completamente condenada pela raiva, pelo ódio, pelo ostracismo, pela revolta que a comunidade poderia sentir, viu que as ações imperdoáveis do seu filho foi capaz de gerar um legado que se transformou de dor para algo que jamais imaginaram. Então, a Terry foi diagnosticada com câncer. Ela até escreveu um livro e os médicos deram a ela poucos meses de vida no ano de 2017. Então ela passou seus últimos meses testemunhando e contando sua história, incluindo que havia conseguido perdoar o que seu filho havia feito e como o seu relacionamento com os Amish era maravilhoso. A Terry então faleceu em 19 de agosto de 2017, aos 66 anos. A Marie
se casou. No ano de 2007, ela foi surpreendida porque ela não achou que conseguiria encontrar o amor novamente. Ela se tornou uma ministra. Atualmente ela prega em conferências, retiros, eventos comunitários. Ela leva a palavra de Deus, testemunhando sua fé e a cura. Ela e o seu marido viajaram para a África do Sul em julho de 2015 e adotaram um menino. Ela também escreveu um livro contando sua experiência. Em 2010, o canal de TV por assinatura Lifetime produziu um filme baseado na história dos Amish. A estreia do filme de TV foi a maior audiência da rede a cabo até então. Uma mulher Amish observou que a dor do trauma desapareceu, mas que as memórias permaneceram. Ela disse, sabe, o primeiro semestre foi muito duro para alguns de nós. E alguns anos depois, certas imagens, sons e palavras ainda provocavam pensamentos e reações de ansiedade. Muitos adultos ainda se assustavam com o som dos helicópteros que voavam na área. Encontrar o novo normal levou tempo e trabalho duro. Vários bebês nasceram desses pais que perderam suas filhas e isso ajudou ao retorno de uma vida normal. No primeiro aniversário, em outubro de 2007, a escola foi fechada e um dos pais, que havia perdido uma das filhas, organizou um encontro para as famílias envolvidas na tragédia, bem como o comissário estadual, além de agentes policiais e alguns dos primeiros responsáveis. Os aniversários posteriores foram silenciosamente observados por algumas reuniões informais e visitas em algumas das casas. De acordo com os sentimentos Amish, nenhuma comemoração pública foi estabelecida ou marcos históricos erguidos para ficar constantemente relembrando a tragédia. No entanto, a memória da história é muitas vezes recontada em tradições orais das comunidades Amish em todo o país. As famílias Amish ficaram profundamente gratas pelo apoio contínuo e a presença da Polícia Estadual nas áreas do incidente. Eles sentiram que isso ajudou a ganhar uma sensação de segurança em suas vidas diárias. Presentes financeiros continuaram a chegar ao Comitê de Prestação de Contas e eles arrecadaram, pelo menos até o começo de 2007, 4,7 milhões de doadores de todo o mundo. E a comissão usou parte do dinheiro que ficou para os Amish para ajudar nos tratamentos físicos e também nos atendimentos psicológicos. As vítimas desse incidente que faleceram foram a Naomi Rose, de 7 anos, perdeu a vida no local, a Meryl, de 13 anos, perdeu a vida no local, a Anna Mee, que perdeu a vida no hospital, e depois a Lena Zuck, de 8 anos, e a Mary Liz Miller, de 8 anos, que perderam a vida em hospitais separados. As meninas sobreviventes foram a Rosanna King, que na época tinha 6 anos, a Rachel Ann, de 8 anos, a Barbie Fisher, de 11 anos, e a Sarah Ann, de 12, e a Esther, de 13. Infelizmente, notícias de 2016 apontaram que a Rosanna continuou incapaz de andar, falar ou alimentar-se. Vários anos depois, nenhum dos afetados pelo acontecimento, o título que a comunidade deu ao evento, deixou a comunidade unida ou a própria fé Amish. E na sequência de outros eventos em massa, especialmente na Virgínia e depois na escola primária Sandy Hook, em Connecticut, famílias enlutadas e desesperadas recorreram aos Amish em busca de conselho. Uma semana após os eventos na escola, o perdão Amish era o tema central de mais de 2.400 notícias em todo o mundo, do New York Times ao Khaleej Times, dos Emirados Árabes Unidos. 3 semanas após o evento, o título Perdão Amish apareceu em 2.900 notícias em todo o mundo e em cerca de 534 mil sites. Bom, vamos lá. Eu quero comentar algumas coisas aqui por parte, mas antes eu queria falar do filme. Você encontra o filme disponível aqui no YouTube. O filme se chama Graça e Perdão. Eu esqueci de falar na hora da gravação ali mais cedo. Foi através do filme que eu conheci a história e eu conheço esse filme há muitos e muitos anos. É um filme muito emocionante. Ele é um filme também dramatizado, obviamente, mas ele é muito respeitoso. Como eu conheço bem a história a fundo, inclusive um livro no qual
ele foi baseado, porque eles compraram os direitos do livro, ele segue muito, então ele dramatiza basicamente as situações, exceto uma trama ali que eles inventam, mas que não mancha a imagem dos Emmys. Foi a melhor forma de lidar ali dramaticamente com a situação. Então o filme é bem respeitoso, ele até mostra assim uma pontinha do iceberg, só de longe, alguém da mídia chocada com perdão. Então tem isso assim, é bem comovente. O filme tem uma mensagem muito bacana, você encontra para assistir. É um filme bem leve, então ele não vai mostrar o que o Charlie faz lá dentro. É muito leve, assim, realmente ele é muito mais leve do que o meu relato em si. Ele foca muito no que acontece nos dias posteriores. Então é emocionante. Se vocês quiserem conferir, vocês vão encontrar muitos paralelos. Coisas que eu disse aqui, certos diálogos que eles usaram no filme também, que é baseado no material relatado que eu usei para minha pesquisa. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É realmente um filme que eu posso recomendar para quem quiser assistir. Graça e Perdão. Você pode encontrar aqui no YouTube, dublado, ou então se você usar o título em inglês, que eu acho que é Amish Grace, você também acha em inglês. Agora vamos falar sobre a imprensa. Eu já critiquei muito a imprensa aqui. Eu acho que de todas as profissões, a imprensa é a mais criticada aqui nesse canal, porque eu já critiquei, a gente já teve muitos embates com o Conselho Tutelar, com autoridades, mas a imprensa sempre se supera e supera os demais. E no final, eu que cubro tantas histórias, que vejo as reportagens e que leio as opiniões dos jornalistas, consigo sempre achar algo pior. É impressionante, parece que os jornalistas realmente representam um abismo do mundo, a vala do mal. Assim, é inimaginável. A vontade de chegar nessas pessoas, na mulher do Reino Unido, no outro jornalista do Boston Globe, e chegar e falar assim, cala a boca, seus repulsivos. Olha, como que tipo de jornalista consegue escrever um título desse? Eles negam a realidade. Cala a boca, Cristina. Cala a boca. Essas pessoas tinham que ser proibidas. Há muita discussão sobre regular a imprensa, mas a questão não é regular a imprensa. O que eu realmente acho é que tinha que se abrigar a teste de caráter. Porque, sem sombra de dúvidas, não existe tanto mau caráter como jornalista. É uma profissão que parece que atrai bandidos mesmo, porque isso aqui são criminosos. Essa gente que realmente seria difícil de perdoar. Se a gente fosse avaliar todo o mal que a imprensa já fez para esse mundo, seria difícil realmente dizer, dá para perdoar isso aí. Seria dificultoso. Se alguém chegar para mim e falar, olha, eu não consigo perdoar a imprensa, eu ia falar, vai ser difícil mesmo, a gente vai ter que fazer 300 sessões de terapia para conseguir, porque é só uma bola fora atrás da outra. Não tem um caso aqui que envolve grandes repercussões que a imprensa não consegue fazer o abominável. Não apenas o desespero para fazer matéria, porque eu não acho ruim querer cobrir, querer filmar, querer transmitir a notícia. Eu realmente não me incomodo com isso. É o trabalho, eu entendo. O trabalho do jornalismo é cobrir. Mas, e além disso, de perseguir os enlutados, os líderes de vocês estão obrigando vocês a perdoar. Nossa, de onde sai isso? Cadê a falta, a dignidade, o respeito de arrastar temas políticos, de arrastar outras pessoas, de querer criar guerras? A nação em choque com o que houve, com meninas indefesas, com os rumos da situação. Não apenas ele, uma série de envolvidos. A comunidade Amish do país inteiro completamente abalada. Inclusive, um dos líderes disse, olha, esse realmente é o nosso 11 de setembro. Pessoas completamente unidas que compartilham a dor. Aí não apenas precisam vivenciar a dor apavorante do que aconteceu, mas ainda lidar com ataques de pessoas em posição de poder que simplesmente querem fazer o mal. Olha, tem muita gente que acredita que um dia vai chover fogo na Califórnia. E até eu penso nisso. E às vezes eu me pego me perguntando, será que não vai chover nas emissoras também? Porque é impressionante como eles não respeitam, como falta dignidade, como falta humanidade, como falta amor, compaixão, em meio a uma tragédia dessa. As primeiras matérias são vexatórias, são venenosas, é tudo de pior, é o que você vê representado nessas pessoas. Obviamente não são todos, mas é a maioria. Eu sinto dizer que é a maioria, porque quando você vê que a maior parte das emissoras contribui para problemas sociais, guerra entre as pessoas, distorção, mentiras, notícias inventadas, as quais muitos deles nem se retratam depois, você olha e se pergunta, mas o que está acontecendo aqui? Essas pessoas que proferiram esses comentários, inclusive esse monstro do Boston Globe e essa outra
abominável do jornal britânico, essas pessoas tinham que ser demitidas e ser completamente proibidas de exercer a profissão de jornalista outra vez, porque isso vai além de você conceder uma opinião, isso é além de você expressar os seus sentimentos. É inimaginável você atacar as vítimas. Já é moda atacar as vítimas, isso acontece quando a imprensa quer, mas atacar nesse ponto, onde essas pessoas estavam no pior momento, me deixa sem palavras, deixa qualquer um sem palavras. Do fundo do meu coração, eu lamento mesmo que eu não acredito que estarei aqui para ver a imprensa sendo punida como um todo, porque eles precisam ser punidos, infelizmente, porque isso é uma corporação criminosa que não se arrasta apenas no nosso tempo, mas são anos. É um sistema que continua. Então, quando um falece, o outro assume o lugar e eles continuam nesse mesmo espírito, nesse mesmo organismo, deixando esse rastro de destruição, de confusão e de uma abominação aqui incomparável e irreparável. Não é à toa que os índices de confiança do público para com a mídia, principalmente nos Estados Unidos, é incrivelmente baixo e tem sido catastrófico ano após ano, e depois eles ficam, nossa, mas o que fizemos? Quem está nos atacando? Os crimes dessas pessoas são piores do que muitos outros cometidos a sangue frio em qualquer lugar do mundo. É difícil explicar, até mesmo psicologicamente, como essas pessoas conseguem dormir em paz. Mas quando você olha para o conceito de psicopatia ou sociopatia, você entende que nenhuma ação negativa, nenhum comportamento repulsivo atrapalha a paz e a tranquilidade desses indivíduos. Porque apenas psicopatas poderiam se comportar da forma como essa gente se comportou aqui. Infelizmente, o mais triste para isso é que não tem saída, não tem como mudar esse sistema, não tem como trabalhar com isso, porque não é questão de legislação. Eu não acho que falta lei em relação à imprensa, eu acho que falta mesmo é caráter. Eu acho que de todas as profissões, pelo nível de poder e alcance da imprensa, do jornalista, dos repórteres, essa seria a primeira de todas, que um teste de caráter, um exame psicológico profundo, teria que ser aplicado para que essas pessoas pudessem exercer tal poder vocal. Enquanto algo assim não acontecer, porque eu acho que se algo assim acontecesse, nós íamos ver esses prédios vazios do dia para a noite. Imagina, 90% dos editoriais, repórteres, comentaristas iam ser todos demitidos. Ia ser assim, um bando de mau caráter iria ficar vagamente sem emprego. Aí, talvez, veríamos alguma mudança, mais honestidade nesses lugares. Mas enquanto isso não acontecer, é triste, porque vai passar história após história, caso após caso, e nós sempre vamos ver que se a coisa está ruim em uma determinada história, em uma determinada situação, a imprensa vai chegar e vai conseguir deixar pior. Isso é preocupante porque nessa altura do campeonato tem muitas pessoas que não suportam jornalismo mais por conta de tantas mentiras. E há um número crescente de violência crescendo contra essas pessoas nas ruas, inclusive contra câmeras, que não tem nada a ver com isso, que estão apenas ali filmando, pessoas que recebem ordens. Já está acontecendo de jornalistas aqui apanharem na rua, como também nos Estados Unidos. E eu acho que isso tende a piorar em um nível que incidentes como esse vão acontecer dentro dessas emissoras. E o pior é que muita gente inocente vai perder a vida no meio disso por causa desses profissionais distorcidos, pessoas que estão distantes da realidade. E aí, no fim, eles vão querer culpar aos outros, quando realmente deveriam culpar a si mesmos pelo que já está acontecendo e o que pode potencialmente acontecer. Bom, agora saindo das minhas opiniões de revolta e indo especificamente para a questão do luto aqui, porque eu acho que esse caso, ele traz um alerta. A indignação, tanto minha quanto de vocês, em relação ao Charlie, eu acredito que seja a mesma. É monstruoso saber que esse homem teve tamanha audácia de promover um tal palco como o que ele conseguiu fazer. É completamente indescritível analisar e colocar uma métrica nesses atos e chegar em uma resposta concreta. E por mais que eu queira olhar para todo o absurdo do que ele fez e para esse comportamento dele que não tem explicação nenhuma no mundo, eu preciso olhar realmente para o que também é evidente aqui,
que é a questão do luto. Esse caso ele é um alerta gigantesco que o luto não pode ser negligenciado. A biologia do luto ela é muito interessante. Primeiro, porque é um choque no qual você se sente entorpecido ou intensamente triste, ou com raiva, ou culpado, ou ansioso com a dispersão, ou até mesmo incapaz de dormir ou comer. Até mesmo uma combinação dos itens acima. Durante as primeiras semanas de uma perda, as pessoas começam a ter frequências cardíacas muito maiores e também um aumento da pressão arterial, e os enlutados têm uma maior probabilidade de sofrer ataques cardíacos. Então, ao longo de suas vidas, de acordo com estudos realizados principalmente em casais enlutados, esses indivíduos podem ter um risco maior de doenças cardiovasculares, infecções, câncer, doenças crônicas como diabetes. Então, nos primeiros 3 meses, as pesquisas sobre os pais enlutados mostram que eles têm quase 2 vezes mais chances de partir do que aqueles que não foram enlutados. E após um ano, essas chances prevalecem 10% acima do normal. Então, com o tempo, a maioria das pessoas se estabiliza. Então, eles começam a aprender de forma gradual, na sua própria linha do tempo, sobre como vão continuar, mais ou menos, suas vidas e também suas funções na sociedade. Só que os estudos sugerem que após 6 a 12 meses, cerca de 10% das pessoas enlutadas não conseguem funcionar melhor. E aí, elas ficam presas no que é chamado transtorno do luto prolongado. O transtorno do luto prolongado ocorre quando o extremo desejo ou preocupação de uma pessoa com o indivíduo que faleceu a impede de continuar com sua vida. Então, os outros 8 sintomas são entorpecimento emocional, intensa solidão, isolamento, ruptura de identidade, que é a sensação de que uma parte de si se foi, a sensação de descrença sobre o que aconteceu, a evitação das lembranças relacionadas ao falecimento, dor emocional intensa composta por raiva, amargura, tristeza, dificuldade em se reintegrar à vida diária, e até mesmo sentir que a própria vida não tem mais sentido. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem como vão reagir a um falecimento de um ente querido até que isso realmente aconteça. E o determinante mais importante pode ser o estado do relacionamento em que você tinha ou as circunstâncias do falecimento que podem ser incomuns por trás daquilo. Então, o luto tende a ser a maior e mais louca montanha-russa em que qualquer pessoa já esteve, porque ela vai para cima e vai para baixo, e aí voltas e voltas novamente até lidar com aquela perda, a falta, a ausência que a pessoa vai causar. Muitas vezes isso envolve outros fatores. Às vezes o indivíduo falece, mas o rombo que ele deixa na família não é apenas emocional, é financeiro também. Quantas famílias foram para a miséria depois que o marido morreu? Pessoas que literalmente se viram no meio da rua, ou então se viram órfãos, e por aí vai. Os pesquisadores estimam que o luto complicado afeta aproximadamente 2 a 3% da população mundial. Então isso pode se traduzir em 10 a 20% das pessoas que enfrentam uma situação onde alguém próximo falece. Aproximadamente 50 milhões e 55 milhões de pessoas falecem no mundo a cada ano. Então estima-se que a cada falecimento pelo menos 5 pessoas fiquem muito enlutadas. Então, pesquisas acumuladas em psiquiatria, psicologia, mostraram que uma minoria significativa de pessoas, aproximadamente 1 em cada 10, não consegue se recuperar do luto. O que eu penso que pode ser esse caso aqui, atrelado a outros fatores psicológicos. Mas uma das questões que eu considero aqui, a minha opinião pessoal, é que a dor pode te deixar muito egoísta. A dor pode te transformar numa pessoa egoísta. E isso acontece com algumas pessoas, como o Charlie, em um nível extremo, e em outros pais também. Pais que têm 3 filhos, e aí um deles falece, e eles caem na cama e não se levantam mais. E a família toda desmorona. Eu não estou querendo aqui amenizar ou diminuir a dor de um pai, de uma mãe. O meu avô perdeu o meu tio, que era muito novo e próximo da minha mãe. Eles tinham idades semelhantes. Então foi terrível, foi uma experiência terrível. E o meu avô ficou muito mais abalado que a minha avó. E inclusive a minha avó, que não deixou tudo desmoronar, e uma hora chegou no meu avô e disse: olha, chega de chorar. Já tinha chorado muitas e muitas semanas, acho que uns 2 meses. E ela falou: chega, temos agora
mais vários filhos aí, não dá para continuar assim. E essa posição da minha avó foi uma posição correta e que precisa acontecer em muitas situações, porque a mensagem que você vai passar para os outros filhos, para os que estão vivos, é a seguinte: olha, o seu irmão faleceu e o luto dele é tanto, a falta dele é tamanha, que é muito mais significativa e maior do que a presença de vocês aqui. Então, eu vou simplesmente ficar na minha cama e perder a vida de tanto sofrimento, porque eu não vou conseguir me reerguer para cuidar de vocês. É isso que essas pessoas que não superam a perda de um filho tendo outras, acaba dizendo para eles. A leitura que os filhos sobreviventes vão fazer é o seguinte: aquele irmão valia muito mais do que nós dois juntos, porque a dor foi tamanha que conseguiu derrubar meu pai e minha mãe, ou os dois juntos, e eles não conseguem continuar a vida para cuidar de nós. Que infelizmente é o que acontece. E é um ponto exato que define o Charlie aqui. Ele teve mais 3 filhos. 3 filhos lindos pelas fotos que eu vi. Uma esposa que o amava muito. E ele basicamente disse: olha, a perda de um é muito maior do que a vida de vocês 4. É isso que ele diz quando ele entrou naquela escola e cometeu o que ele fez. A questão não é avaliar o quanto o filho importava ou não, porque sempre importa. E a questão não é minimizar e dizer: olha, você não tem que sofrer. O ponto é até onde pais que são responsáveis por outros filhos deixam essa dor transcender o tempo. E eu sei que é duro o que eu estou dizendo agora, e novamente, eu não estou querendo minimizar a dor do luto de pais. Eu não tenho um filho, eu nunca perdi um filho, mas eu já vivi isso na minha família, eu sei como é que é, eu ouço os relatos, é algo que conversamos aqui. Mas eu estou dizendo da posição de quem vai analisar os sobreviventes. Se nós já temos situações que são constantemente registradas, de que quando um filho adoece, ele necessariamente acaba recebendo mais atenção por conta da sua doença, os que estão bem de saúde se sentem rejeitados porque eles acabam ficando de lado sem querer, porque o outro precisa de mais atenção. Imaginem uma situação dessa, em que o outro se vai e o pai ou a mãe não consegue se levantar da cama. Um dos pontos horríveis da dor, macabros dela, é cegar o indivíduo e enchê-lo de sofrimento a tal ponto que ele não consiga reavaliar o que ainda vale a pena em sua vida. É lógico que assim, é diferente quando o indivíduo, por isso que eu sempre fico muito, mas muito mais triste quando eu vejo que um casal perde o único filho. Porque eu ainda sei que é muito mais comum o filho sobrevivente conseguir aplacar um pouco a dor quando os pais se recuperam, porque eles ainda têm uma razão para continuar. Quando o casal não tem mais ninguém, aí restou apenas os dois, aí realmente a situação é triste. É triste de olhar, de atender, de conversar. Você fala: meu Deus, que sofrimento é esse? Mas muitas vezes, acontece muito, em todos os lugares. Eu nunca esqueço aquele caso horroroso, é uma história que eu sonho fazer para vocês aqui. Eu até tinha plano de fazer uma minissérie daquele palhaço que eliminava meninos nos Estados Unidos na década de 80. Isso acabou com as famílias, é impressionante como aquilo destruiu com as famílias em um nível que eu não vi em outros casos de serial killers. Mas ali naquele caso, o que eu vi foi que uma mãe em particular, que tinha vários filhos, perdeu a vida de depressão, porque ela não conseguiu superar a perda do outro menininho dela, que foi vítima do John. E os outros cresceram sem mãe, já não tinham pai, cresceram sem o irmão, e no meio daquela confusão, você olha e pensa: que pena que essa mulher focou tanto no que perdeu que ela não conseguiu ver o que ela ainda tinha, que era suficiente para dar forças para que ela seguisse em frente. Às vezes as pessoas fazem como Charlie, elas usam a perda para justificar. Às vezes as pessoas passam por esse mesmo processamento psicológico do Charlie, de acreditar que a perda é maior do que tudo o que restou. E a perda vai justificar a desistência de viver, de trabalhar, de lutar, de tentar recomeçar. Esse é o objetivo da dor, porque a dor ela vem para consumir e para levar tudo embora. E é difícil, mas a realidade é que você não pode deixar que a dor tire de você além do que já aconteceu, além do que já houve de terrível. Porque a dor é a primeira coisa que aparece quando estamos envolvidos em uma tragédia, em uma perda,
em uma situação terrível, a dor ela é a primeira. E dependendo de algumas pessoas, se não forem fortes o suficiente, elas vão deixar essa dor dominar até que não sobre mais nada. Então, em meio a uma situação como essa, seja quem estiver me ouvindo aqui, que está atravessando um luto ou ainda não superou um luto que aconteceu há algum tempo atrás ou há muito tempo atrás, você vai ter que decidir. Ou você fica com a dor, ou você permite que ela vá embora. Porque a dor pode transformar uma vítima em um grande monstro. É muito difícil se imaginar no lugar desses meninos, da outra menina, do Charlie, da esposa dele. Porque esse caso, ele trouxe a oportunidade para eu fazer essa análise aqui, que eu sempre pensei que se eu tivesse que fazer, teria que ser em algo que falasse muito. Porque é exatamente o que ela disse. Eu não consigo entender como ele fez isso com as meninas, com os meus filhos e comigo. Eu não consigo entender como a perda de uma conseguiu fazê-lo acreditar que isso era muito maior do que nos perder. É essa a leitura, que os que sobraram vão ficar. É esse o entendimento que aqueles que ficam para trás vão ter, porque infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. Então o Charlie deixou cartas lindas, ele ainda teve essa ideia de deixar uma carta para cada filho, um cuidado até bonito de se ver, apesar de isso aqui é tão monstruoso. Nós temos essa questão de que quando ele tinha 12 anos, ele disse que tocou lá nos membros da família. Eu não sei dizer se isso é verdade ou não, porque eu acho que pode ser, porque mesmo que os dois negaram, se ele tinha 12 anos, então significa que as pessoas que ele tocou eram menores ainda. E então ele não deve ter feito nada muito severo, mas ele deve ter tocado, e muitas vezes é comum, eu já atendi pacientes, que tocaram em menores e eles nem faziam ideia do que realmente estava acontecendo por trás daquele toque, que não era um toque de carinho, mas era um toque com intenções lascivas. Então esse ponto surgiu na cabeça dele quando ele decidiu arquitetar toda essa vingança. A raiva que ele teve de Deus por não ter ouvido as suas orações é um ponto aqui a se mencionar bastante interessante, porque não é algo que nós ouvimos todo dia. Tem muita gente que diz, ai, tenho raiva de Deus e tal, mas são poucas pessoas que dizem, tenho raiva de Deus, então por isso eu vou tirar a vida de um monte de gente. É muito comum as pessoas tirarem a vida de outras pessoas por conta da raiva que sentem dessas mesmas pessoas ou outras ao redor. Mas a raiva que ele sentiu baseado nessa decepção de fé é muito grande. Ele poderia ter olhado para as circunstâncias com diversas perspectivas. Se ele tivesse recorrido em uma terapia cristã, por exemplo, que poderia falar com uma linguagem parecida com o entendimento que ele tem, principalmente no ciclo religioso, completamente o terapeuta poderia dizer, olha, você perdeu essa bebê, mas Deus foi bom, permitiu que você tivesse mais 3 filhos. Então olha esse lado aqui, veja essas coisas boas, você tem um trabalho, você tem uma esposa. Vamos tentar ver essa dor por outro lado. Então, o fato dele não se comunicar com ninguém ampliou isso tudo, porque ninguém sabia do que estava acontecendo dentro dele. E aí, só restou a amargura, o ódio. E uma espécie de depressão também que começou no dia em que a bebê se foi. E basicamente acabou quando ele decidiu orquestrar seu plano, porque bate com os relatos que na última semana ele estava sorridente, estava conversando, ou seja, ele encontrou um objetivo naquela dor. Ele descobriu o que ele poderia fazer com ela. Então tudo isso chegou em um ponto de algo que poderia ser uma espécie de surto psicótico, só que o surto psicótico ele pode ser definido como um momento de desorganização psíquica em que é caracterizada principalmente pela perda de noção da realidade. Então o comportamento é descompensado. Só que, pelo que vimos aqui, o comportamento dele não estava fora da realidade, porque ele planejou tudo com muita antecedência e nos mínimos detalhes. E não apenas isso, ele entrou lá dentro e ele seguiu os objetivos dele. A minha questão aqui é com as meninas, não é com as mulheres visitantes, nem com os meninos. Saiam todos daqui. Então, Charlie não explodiu naquele dia, mas sim quando ele decidiu que iria fazer o que fez. Então, aquele dia era o auge, mas a sua decisão já estava tomada. Então, eu duvido que qualquer pessoa o pudesse convencer do contrário naquele dia. Nem o melhor negociador de reféns, nem sua esposa. Não havia nada realmente que pudesse detê-lo, porque ele passou por um processo de deslocamento no qual
houve um redirecionamento dos sentimentos para um alvo alternativo, que estava enraizado na vingança. Então, como a base de toda a raiva era Deus, ele pensou, bom, é isso que eu vou fazer. Eu vou ir naquela comunidade que é tão próxima de Deus e eu vou eliminar essas meninas indefesas, porque aí eu sei que Deus será ferido, assim como ele me feriu. Isso é tão doido porque ele desconsiderou tantas outras coisas. Se olhássemos para a fé dele, como um cristão evangélico, o Charlie muito bem sabe que pessoas como ele não iriam para o céu, mas sim para o inferno, é que não posso falar a palavra, onde sua punição seria eterna, sem fim, dia após dia, após dia, após dia, queimando em dor, em agonia e sofrimento. Ou seja, ele anulou essa parte da sua própria fé de que uma condenação imediata o abraçaria assim que ele desse seu último suspiro. Então, dentro do contexto dele, ele avaliou que uns minutos seriam mais significativos do que toda uma eternidade de sofrimento. E é por isso, por causa de todos esses pontos, que a própria família do Charlie ficou chocada. Porque se viesse de uma pessoa que não tivesse dentro da fé deles, não seria tão chocante quanto quem estava dentro, por conta de todos os ensinamentos e de todas as crenças. É por isso que tanto a esposa do Charlie como o avô dele souberam dizer, não, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça, porque não faz sentido. E realmente não tinha como fazer. A balança do Charlie foi completamente desigual e ele avaliou muito mal toda essa circunstância. E talvez ele não considerou o suficiente o que poderia acontecer com a sua família posteriormente. Bom, agora a gente chega assim na parte mais bonita dessa história, que é a questão do perdão. E de fato, o perdão é menos uma questão de perdoar e esquecer do que de perdoar e lembrar. Porque quando nós lembramos, nós pegamos os pedaços quebrados das nossas vidas, pedaços que foram desmembrados pela tragédia, pela injustiça, e os remetemos para algo inteiro. Então, esquecer uma ofensa atroz, pessoal e às vezes irreparável, pode não ser possível, e muitas vezes não é. Mas todos nós podemos tomar decisões sobre como vamos nos lembrar daquilo. Das coisas que não podemos esquecer. Você pode sim lembrar de uma situação traumática sem sofrer cada vez que você menciona aquilo. De chegar em um ponto em que você vai conversar sobre tal assunto e não vai sentir as lágrimas saírem em descontrole. Porque aquela memória pode até te emocionar dependendo do ambiente em que você estiver. Mas ela não vai mais te causar dor. E em um mundo hoje em que a raiva frequentemente justifica e amplia a vingança, e que em muitos grupos que de forma sorrateira usam suas visões para alimentar uma espécie de retaliação, esse caso aqui não apenas se sobressai, mas também esmaga muito do senso comum. Aquele dos que querem vitimizar o mal e seu instrumento, e daqueles que justificam a justiça com as próprias mãos. No fim, a conclusão da imprensa americana é que os Amish criaram uma comunidade e que nessa comunidade se encontrava o perdão. Mas por outro lado, os evangélicos americanos tinham algo diferente a dizer. E eles disseram, olha, a TV e a mídia podem estar surpresos, mas nós não estamos. Vocês falam sobre a comunidade Amish, mas ignoram a base dessa comunidade. Essa base é a simples verdade que na graça de Deus, Ele encarnou na terra como Jesus Cristo e nos ensinou a orar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos uns aos outros. Então, para quem não é leviano da verdadeira fé cristã, isso não é surpresa alguma. E esse mesmo discurso era reforçado pelos Amish. De qualquer maneira, tanto os cristãos como os não cristãos, nesse caso, concordam em uma coisa. Perdoar não é absolver. O perdão é um conceito que todos entendem até que sejam solicitados a definir de fato, porque a experiência vai trazer um gosto amargo para aqueles que estão envolvidos. Mas o significado real é que quando eu perdoo, eu libero o meu coração de qualquer pendência com a raiva, com o ódio e com o rancor. Não anula o que você fez, nem diminui sua pena, mas me impede de ser refém do meu próprio ódio. Então, o mais impressionante aqui, mesmo vários anos depois, é que em um mundo de profunda divisão e culpa, a comunidade Amish
concedeu à família Roberts um perdão imediato, sem pedir nada em troca. Não foi um perdão oferecido em uma declaração preparada, entregue por advogados ou postada nas mídias sociais, ou até mesmo dada a equipes de reportagem, mas foi um perdão oferecido pessoalmente, de um ser humano para outro. E os Amish reconheceram que o perdão era uma jornada, que a decisão de perdoar ocorreu imediatamente, mas os processos emocionais de cura que acompanhavam essa decisão poderiam levar algum tempo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!